Quando eu digo que o que os outros pensam ativa a sua ansiedade diariamente, eu não estou falando de uma insegurança superficial, eu estou falando de algo, um mecanismo muito profundo que faz com que você vive observando o tempo todo tudo. Então é como se você estivesse sempre avaliando constantemente muito as pessoas. E não, isso não, você não percebe isso, né? O quanto o olhar dos outros ele te governa, né? Governa as tuas próprias decisões. Você pode achar que está escolhendo livremente, conscientemente, que está no controle. Mas por dentro existe uma tensão silenciosa tentando evitar o julgamento e a rejeição ou a aprovação. E essa tensão, ela continua e é um dos motores mais comuns da ansiedade, com certeza. Esse padrão, ele não surge do nada e em algum momento da sua história, ser aceito deixou apenas de ser algo desejável e passou a parecer necessário para sua segurança emocional. E isso normalmente acontece claramente na infância. Talvez você não tenha aprendido cedo que você podia errar, mas que errar trazia vergonha, que decepcionar tinha um custo alto e que o amor ele precisava de aprovação e estavam ligados ao desempenho. Então o seu sistema nervoso ele registrou isso, um risco real, e a partir daí começou a monitorar constantemente o seu ambiente social. Eu vou compartilhar com você agora a minha tela e te explicar na prática. Então vamos lá, só para não perder a linha de raciocínio, tá? Vou pegar aqui uma canetinha. Então imagina que você estava lá, né? A sua mãe estava grávida de você, desculpe o desenho. E aí, pelas tantas, você nasce, tá? Você nasce. E aí você descobre que, sei lá, você tem a sua família é composta por pai, mãe e tem mais, sei lá, dois irmãos, né? E a partir daí, o seu comportamento, letra de médico, o seu comportamento ele vai ser todo destinado, né, e todo orientado por essa família, né, pelo ambiente que você vai vivenciar. E aí eles vão ditar o seu comportamento. Acontece que quando a gente está se desenvolvendo, tá, a criança para ela se tornar um adulto, a gente precisa de uma coisa que é muito importante pra gente, que é a autenticidade. Autenticidade. E quando você é criança, você tem a escolha entre a autenticidade e a inautenticidade. Normalmente, a inautenticidade faz com que a gente seja aceito pela sociedade. Meu Deus do céu. Pela sociedade. Tá? E, ok. Quando a gente vai crescendo, nossa família ela vem com várias crenças, né? Então a gente vai ter crenças, a gente vai ter comportamentos padrões, né? Padrões e várias outras séries de coisas que fazem com que esse ambiente seja único, né? O ambiente em que a gente nasceu ali, vivenciado pela cultura religiosa, pelas crenças próprias da família, pelos comportamentos e tudo mais. E para ser breve, basicamente, eu me aprofundo em outras aulas sobre isso aqui, né, em outros vídeos. Basicamente, você vem com hardware natural que seria expressar a tua autenticidade, que é ser quem você é. E isso te faria muito, muito feliz. Ser quem você é. Só que o que acontece é que, à medida com que a gente vai crescendo, né, a gente vai detectando que a nossa família, ela tem padrões que são próprias da nossa família, né? E que certas coisas não agradam tanto os nossos pais, certas coisas não agradam tanto a nossa família em geral, a nossa sociedade, a escola em que a gente pertence. E a gente vai deixando essas coisas se tornarem mais fortes do que nós. E nós vamos caminhando para inautenticidade. Meu Deus do céu. Mas você entendeu, né? Inautenticidade, tá? E vai caminhando para inautenticidade. E é muito difícil, tá?
encontrarmos pessoas 100% autênticas, ou pelo menos 50%. Porque nós adquirimos padrões, né, e comportamentos do que a gente vivenciou muito na infância e o que a gente pegou dos nossos pais. Então, por isso que é muito difícil a gente ter um controle exato, né, de quem a gente é e ter essa coisa muito bem estabelecida, né? Sabermos de fato quem nós somos. Então, basicamente, só para ser bem rapidinho, então, assim, no cotidiano, isso se manifesta de formas muito concretas. Você pensa demais antes de falar, revisa o que disse depois de uma conversa qualquer. Você imagina cenários, julgamento e sente dificuldade de se posicionar. E mesmo em decisões pequenas, podem gerar um desgaste interno, porque existe um cálculo invisível acontecendo dentro de você o tempo todo. Então, perdão. E o problema é que viver assim mantém o corpo em estado de alerta social constante. E o organismo ele interpreta esse alerta, né, como uma ameaça, ativando a ansiedade repetidamente. Então, o tempo todo, você não está apenas vivendo, você está gerenciando para ser aceito. Então, você fica o tempo todo em aquele estado de alerta, você não consegue relaxar de verdade, porque você está vivendo no modo inautêntico, né? Você vive camadas, né, de comportamento, de condicionamento que você aprendeu, que você deveria ser, né, entre aspas, para servir algo, alguém, ou sociedade, ou estar disposto ou pertencendo a algo. Então, quando a opinião externa ela se torna algo principal e regulador das suas escolhas, então algo importante começa a acontecer. Você se afasta das próprias referências internas. Então, em vez de perguntar o que faz sentido para você, a mente ela prioriza o que parece seguro socialmente. Então, isso gera muita confusão, insegurança e uma sensação de estar vivendo desconectado de si. E, sinceramente, não há nada pior do que viver desconectado de si. A ansiedade ela aumenta porque existe um conflito constante entre quem você é e quem você acredita que precisa ser. E isso é extremamente cansativo, cansativo sustentar essa distância interna todos os dias. Porque é uma luta, literalmente, né? Entre quem você deveria ser, né? E quem você realmente é. Então, o ponto mais importante aqui é entender que isso não é fraqueza de forma nenhuma, de caráter ou algo do tipo. Isso é só um padrão aprendido. E o seu sistema, ele aprendeu a priorizar a aceitação como forma de proteção. Quando você enxerga isso como clareza ou algo do tipo, né? Isso muda permanentemente a tua visão. Né? Você consegue enxergar isso da forma que isso deve ser, da forma que isso deve acontecer de verdade, né? Então a ansiedade ela deixa de ser apenas um inimigo a ser combatido, né? Você para de lutar contra isso e passa a ser um indicador de que existe um medo ainda muito antigo ativo dentro de você, né? Que é o que faz isso funcionar constantemente no seu dia a dia. Então, esse entendimento, ele abre espaço para trabalhar a raiz do problema e não apenas o sintoma, que é a ansiedade, né? E a transformação, ela começa quando você aprende a construir a segurança interna, o que é muito difícil, né? A gente vê vídeos muito superficiais na internet falando sobre isso, de que o autoconhecimento é a chave de tudo, mas na verdade ele só é uma ferramenta de consequência também. Então, gradualmente fortalecer a confiança, né, nas próprias percepções, não se tratar de ignorar completamente a opinião dos outros, né? Então, são coisas distintas, né, que você começa a ter noção do que está acontecendo, né? De como você reage à vida propriamente dita. Então, trata-se de proporcionar o peso que ela tem na sua vida. Quando a sua referência interna ela se fortalece, o seu olhar externo deixa de ser uma ameaça constante. E com isso, a ansiedade ela começa a diminuir de forma orgânica. Então, o que os outros pensam pode ativar a ansiedade, porque em algum momento o seu sistema aprendeu que aceitação era sinônimo de segurança. E hoje você tem a possibilidade de atualizar esse aprendizado, né? Porque na verdade a tua memória está vivendo no passado, mas você já cresceu. E isso não acontece de forma brusca, né? Mas é um processo possível. Então, à medida que você se reconecta com as suas próprias referências, a necessidade de vigilância social, né, e a vigilância em si, ela diminui e a vida ela deixa de ser uma performance constante, porque ela passa a se tornar, dentro das suas experiências,
a tua própria existência mais autêntica e estável. E isso gera a real felicidade e a tranquilidade que você quer para suas escolhas, para a vida acontecer. E se você tem interesse, meu nome é Benjamin, eu sou terapeuta e eu sou graduando em psicologia e eu atendo, eu trabalho exatamente com isso, com a personalidade, com a identidade e principalmente com foco em ansiedade e depressão. Se você ficou interessado, você pode conectar comigo através do Instagram que vai estar aqui na descrição e até o próximo vídeo.